Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Mais uma vez, estamos aqui hoje trazendo a nossa palavra da maneira virtual, trazendo a palavra aqui através do YouTube, no nosso grupo do WhatsApp, face aí ao agravamento, na crise aí da Covid-19, a pandemia, da Covid-19. E pensando aqui antes de gravar esse vídeo, eu acabei deparando com o fato de que estamos aqui hoje no dia 14 de março, Ou seja, completando um ano, Essa semana completa um ano do primeiro vídeo que nós fizemos através desse sistema online. Ou seja, um ano que estamos aí vivendo as voltas com essa questão da pandemia. E face a isso, ao estar orando, pedindo o Espírito Santo para nos dar a palavra que traríamos hoje, é que me veio esse desejo, de estar compartilhando hoje com os irmãos a palavra de uma maneira um pouco diferente de como eu costumo apresentar o nosso estudo. Normalmente, os irmãos sabem que eu gosto de fazer uma exposição histórica, é a chamada pregação expositiva, onde a gente expõe ali um trecho do Evangelho ou um trecho das Escrituras, do Antigo Testamento, e busca fazer ali uma análise histórica, uma análise contextual daquele trecho e também trazendo aplicações e onde que nós podemos estar aplicando o que estudamos. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, até em função de estarmos aí completando um ano de pandemia, em função das circunstâncias que estão acontecendo. Agora que nós estamos experimentando essas circunstâncias de perda de pessoas próximas, de pessoas conhecidas. No início da pandemia era uma coisa muito assim de números, de estatísticas, só que agora esses números, essas estatísticas começaram a estar próximo de nós, meus irmãos? Com pessoas conhecidas, pessoas amigas, familiares que estão sendo aí levados por essa pandemia da Covid. E como não poderia deixar de ser, então nos leva muito a refletir acerca do que está acontecendo, nos leva a refletir muito de como que nós devemos e podemos enfrentar essas circunstâncias difíceis. A gente acompanha noticiários, a gente vê que é muito sofrimento, muitas famílias aí sendo interrompidas, destruídas por esse vírus, por esse inimigo invisível. Os irmãos sabem que eu estou estudando, graduando em psicologia, então a gente também vê muitas matérias, muitos estudos acerca dos efeitos da Covid, não só a questão do vírus, mas as consequências psicológicas, as consequências na saúde mental das pessoas. E tudo isso nos leva a fazermos reflexão. Então eu queria trazer essa reflexão para a palavra de Deus, para a palavra de Deus, para a gente estar podendo, refletindo, clamando, orando e pedindo forças ao Senhor para estar enfrentando essas circunstâncias. Então, devido a isso, eu escolhi um trecho de apenas 2 versículos, que vão ser a base da nossa reflexão de hoje, mas através desses dois versículos a gente vai buscando também outras fontes aqui na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, uma parte do Novo Testamento que eu acho muito importante, e vamos refletindo acerca de tudo que está acontecendo no mundo.
Então o trecho que eu gostaria de ler está no livro do profeta Isaías. Isaías 55, versículos 6 e 7. Então é o livro do profeta Isaías, em seu capítulo 55, os versículos 6 e 7. E os versículos trazem o seguinte texto: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Então, meus irmãos, essa foi a palavra do profeta Isaías e que nos leva a algumas reflexões e que a gente vai estar trazendo aqui agora. Então, como eu disse, como eu fiz aqui na introdução, esse momento que o mundo está passando, que nós estamos passando, reflete uma circunstância de gravidade, uma circunstância de dificuldade. O número de pessoas mortas no mundo trazem sofrimento a muitas famílias, obviamente, trazem adoecimentos, trazem um agravamento de problemas psicológicos numa geração que já era uma geração diferenciada do ponto de vista, né, da mente, da saúde mental. Isso já tem muitos estudos que comprovam. É a chamada geração milênio, uma geração acometida por muitos problemas de depressão, de ansiedade, com taxas de suicídio altíssimas, e que a pandemia está vindo e está trazendo um agravamento, está trazendo circunstâncias que estão agravando para essa geração, mas ao mesmo tempo também está buscando outras pessoas, talvez de outras gerações passadas, mas que façam o isolamento social, que faça a essa nova conjectura, né, mundial de convivência, de sobrevivência, agravamento da economia, dificuldade econômica, dificuldade na área de emprego. Então tudo isso traz circunstâncias que inexoravelmente, indubitavelmente nos levam a pensar sobre o prisma escatológico da Bíblia. Escatologia, irmãos e irmãs, é um termo muito utilizado na teologia, muito utilizado no estudo bíblico, porque o que é a escatologia? A escatologia é o estudo do fim, né? E nós, né, cremos na Bíblia como sendo a palavra de Deus, cremos no Novo Testamento, que traz a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então nós temos que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus levantou profetas, vários profetas e, por fim, o seu próprio Filho unigênito, Jesus, para falar sobre a escatologia. Então a escatologia não é um estudo meramente, vamos dizer assim, pessimista, que tem que ter um fim, que tem que acabar. Não. A escatologia ela existe porque está na Bíblia, né? Então nós temos o próprio profeta Isaías, faz menção a isso. Nós temos o profeta Daniel, né, que muita gente fala que uma parte do livro de Daniel é chamado Apocalipse de Daniel, que é um estudo escatológico também. O apóstolo João, com o próprio livro do Apocalipse, que também é um livro escatológico. E Jesus também trouxe, né, nos seus sermões, assim, nos seus ensinamentos, a escatologia. Então, inevitavelmente, uma situação como essa, em que nós estamos vivendo, nos remete ao estudo da escatologia, né, por questões óbvias, é o momento que nós estamos vivendo. Claro que
e não obstante existir os estudos escatológicos, nossa mente humana ela é presa ainda à questão do tempo, né? Ao cronos, ao tempo cronológico, o qual Deus não está preso. Deus é passado, presente e futuro. Então, obviamente, nós nunca vamos saber quando isso acontecerá, se o que nós estamos vivendo hoje já é o início de talvez o princípio das dores, né? Como Jesus colocou, nós não sabemos. Não temos, nós, como seres humanos, carnais, sabemos sobre a chegada do fim. A única certeza que nós temos é do nosso fim carnal, do nosso fim nesse mundo carnal, né? Todos nós vamos morrer, isso é a única certeza que nós temos, mas nós, como cristãos, buscamos a vida eterna, a nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual, o reino de Deus. É isso que nós cremos, é isso que nós buscamos, estarmos, né, no reino com Jesus. Mas enquanto estamos aqui, né, acaba sendo uma tese de estudo que nos impulsiona, porque é bíblico, está na Bíblia. Então eu trouxe esse versículo de Isaías, por quê? Porque Isaías aqui, ele faz uma exortação, e que nós vamos encontrar amparo nessa exortação no Novo Testamento nas palavras de Jesus. Porque eu, particularmente, leio o Antigo Testamento tendo Jesus como a chave hermenêutica. O Antigo Testamento remetendo à chegada de Jesus, o Messias, o nosso Salvador, como realmente aconteceu. E Isaías, quando ele diz assim, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por que nós ainda podemos achar o Senhor? Por que Isaías diz aqui que o Senhor está perto? É por causa do Espírito Santo de Deus. É por causa da palavra que Jesus, quando ele né, ensinava aos apóstolos que ele iria, mas que viria outro em seu lugar, o Consolador, o Ajudador. E nós sabemos que esse Espírito Santo, esse Espírito de Deus estava no Antigo Testamento com aquelas pessoas que Deus escolheu para profetas, para poder ser a voz dele através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está perto, é o Espírito de Jesus que ele nos deixou. Então, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que invocá-lo enquanto ele está perto, porque Jesus mesmo nos ensinou que chegará o dia que ele não estará mais conosco. Aí começa a escatologia, vai chegar o dia que o Espírito Santo não estará mais conosco, e não vai adiantar clamar, não vai adiantar orar, não vai adiantar chamar, porque ele não estará mais aqui conosco. E Deus, através do Espírito Santo, das pessoas que ele escolheu, deixa isso bem claro para nós. Vai chegar o dia que não adianta mais clamar a Deus, não adianta mais invocar. E o que nós assistimos hoje, irmãos, né, particularmente eu vejo muito, que existe uma busca realmente por Deus, por Jesus, através aí de muitas igrejas. Mas a gente vê também que com a mesma facilidade que as pessoas buscam a Deus, buscam a Jesus, elas também caem, elas também abandonam, elas também se desviam no caminho. É o caso de uma pessoa que eu sei, que não vou citar o nome, mas que se converteu, né, aos 14 anos de idade, e pouco depois que ela se converteu, ela falou assim, não, eu sou muito jovem, eu preciso aproveitar a vida, aproveitar aqui o mundo, né, as coisas boas, porque eu sou muito jovem. Não, quando eu estiver mais velha, eu volto para o Evangelho, eu volto para a igreja. E como essa pessoa pensa, muitas outras pessoas também pensam. Não, agora eu quero aproveitar, eu sou jovem, eu tenho muita coisa para aproveitar. Como se a vida cristã não fosse proveitosa, como se as promessas de Deus, a vida abundante que Deus nos promete, a vida abundante que Deus nos dá, ela não fosse aproveitada. Então esse é um pensamento que acomete muitas pessoas, muito.
Mas o que a palavra nos ensina em diversas passagens da Bíblia, e o que Isaías está falando aqui, é que nós temos que invocar enquanto ele está perto, porque quando ele não estiver mais perto, não vai adiantar, e nós não sabemos quando isso vai acontecer. Então tem a parábola das 10 virgens, em que Jesus ensina isso, para vigiar, para ser prudente, para ficar atento. No próprio Evangelho de João, quando fala que né, a vinda, né, a salvação chegará de dia, de noite, como ladrão que vem à noite, ou seja, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. Então são várias passagens que nos trazem esse ensinamento. Aqui, olha, Mateus, e eu quero também, então, fazendo, né, a digressão dessa parte de Isaías com o Evangelho de Mateus, nós temos no capítulo 24 de Mateus, o sermão profético de Jesus, onde que ele fala do princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. No versículo 44 ele fala: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E ele virá para julgamento. Então é isso que eu quero dizer. Quando eu busquei essa parte aqui de Isaías, que nós temos que buscar, invocar ao Senhor verdadeiramente enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode nos ouvir, porque vai chegar um momento que isso não mais vai acontecer. E Isaías continua, olha, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Então essa é a conversão verdadeira, é abandonar os caminhos desse mundo. Perverso é o pecador, é aquele que faz a opção pela perversidade, pelo pecado, pela maldade. Já o iníquo não é como perverso. Muitas vezes as pessoas acham que o iníquo é aquele que comete iniquidade, né? Homicida, ladrão, prostituição. Não. A raiz da palavra iniquidade é a mesma raiz da palavra piedade, é o contrário de piedade. O que é piedade? Piedade é nós seguirmos a Deus, termos respeito a Deus, é essa raiz de temor a Deus. E o iníquo é justamente aquele que não tem esse temor, que não segue a Deus, que não se preocupa com os ensinamentos de Deus. Então, o que o profeta Isaías está nos exortando aqui é que nós possamos levar essa palavra àquelas pessoas que muitas vezes estão brincando de ser cristão, brincando de seguir o Evangelho. Seguir o Evangelho não é ouvir música gospel, ir frequentar a igreja para cantar, dançar e não aprofundar no estudo do Evangelho. Buscar a Deus, como o profeta Isaías está falando aqui, não tem outro caminho de busca que não seja através do estudo do Evangelho. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento que nos leva a essa busca, a esse estudo, meus irmãos, a momentos de oração, de entrega, de clamor, pois nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo que existe hoje uma falta de empatia, de amor entre as pessoas, que é uma coisa impressionante. Nós estamos vendo aí pessoas idosas morrendo, porque muitas vezes os jovens não conseguem abandonar seus próprios prazeres, não conseguem deixar de ir para a festa, não conseguem entender a gravidade da situação e expõe a risco muitas pessoas por simplesmente não conseguir conter as suas obras da carne. É um momento de muita reflexão, é um momento em que temos que parar para refletir de verdade. E nós que buscamos o Evangelho, nós que estudamos o Evangelho, temos que, na medida do possível, levar essa mensagem para outras pessoas. Olha, essa pandemia pode ser um sinal, pode sim ser um sinal, nós não sabemos.
mas pode ser um sinal que está demonstrando a que ponto chegou a degradação da sociedade, ao ponto de que embates políticos, ideológicos estão acima das vidas humanas. Essa pandemia, inevitavelmente, nos leva a um estudo escatológico. Porque Jesus ensina, lá no citado capítulo 24 de Mateus, orai para que a vossa fuga, que é o 24:20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Deus, Ele abrevia os dias para que possamos suportar. E voltando aqui ao texto de Isaías, que eu estava lendo o final do texto, Isaías fala desse compadecimento de Deus. Que no final do versículo 7, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele quem? Do iníquo, do perverso. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meus irmãos, o momento é de voltarmos a Deus. O momento é de clamor, o momento é de oração, o momento é de entendimento, o momento é de seguir o Evangelho verdadeiramente através do estudo das Escrituras. O momento é de perdoar, é o momento de perdão, é o momento de me clamarmos a misericórdia de Deus. É o momento de termos a misericórdia das pessoas que estão sofrendo face a essa grande tribulação que nós estamos vivendo. É o momento de nós exortarmos aquelas pessoas que têm o desejo de buscar a Deus, que o busquem verdadeiramente, não apenas na aparência, não apenas no louvor, mas em adoração, em verdade, em espírito, que é o que Jesus nos ensina. Porque o estudo escatológico, ele tem essa importância de nos aproximarmos a Deus, pois sabemos que haverá um fim, não sabemos quando, mas temos que estar preparados. Quantas gerações anteriores a nossas estiveram preparadas? Há 2000 anos que os cristãos verdadeiros estão preparados para o fim, para a escatologia. Os apóstolos de Cristo, eles tinham certeza de que o fim viria na época deles. Mas eles também eram humanos como nós, presos à questão do tempo. Tempo este que Deus não está preso a ele. Então nós não temos como prever, nós temos é que fazer o que as Escrituras nos ensinam. É buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Enquanto a misericórdia de Deus nos deu o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Ajudador, é aquele que nos nutre, que nos fortalece nesses momentos de grande dificuldade, é nesse momento, é agora, é hoje, é nesse minuto que nós temos que buscar a Deus. Nós não podemos deixar para amanhã, não podemos deixar para depois. A mensagem que nós temos que levar para as pessoas é essa, que não existe mais tempo cronológico humano para esperarmos, para entregarmos verdadeiramente a nossa vida a Deus. E Ele, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, vai receber a cada um que se entregar em espírito e em verdade a Ele. Vai perdoar os pecados, vai nos purificar, nos limpar, nos fazer abandonar o velho homem e buscarmos novidade de vida, buscando força, entendimento, paz para enfrentarmos até mesmo situações adversas como essa que estamos vivendo hoje. Vendo a morte ao nosso redor, vendo famílias afastadas, famílias divididas, famílias separadas.
Mas quem busca o Senhor verdadeiramente tem a força que não é de nós, mas é a força do Espírito Santo, é a força de Jesus que deixou o Espírito dele conosco para enfrentarmos toda a tribulação. E assim caminharmos aguardando a volta de Jesus. Maranata, ora vem Jesus, vem trazendo teu julgamento, mas vem trazendo acima de tudo para aqueles que creem e confessaram a ti a vida eterna, o reino de Deus. É isso que o cristão espera. É isso que o cristão busca. O cristão não tem medo dessa morte carnal. Ele sofre vendo o que está acontecendo no mundo, ele sofre vendo as perdas ao redor, mas a certeza, a fé no reino espiritual sobrepõe a tudo isso. E é essa mensagem que eu queria trazer hoje. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E é isso que eu clamo os meus irmãos a fazer. Estamos buscando cada vez mais ao Senhor e podemos estar levando essa mensagem àqueles que dela necessitam, pois o momento é oportuno para tanto, meus irmãos. Todo o momento, todo o tempo é o tempo de estudo do Evangelho. Mas esse momento no mundo, onde vemos tanto sofrimento, e dentro desse sofrimento, tamanho aumento da iniquidade e da perversidade, é essa palavra que nós cristãos devemos trazer em nosso coração. Que Jesus abençoe a cada um de nós, nos dê força, coragem, intrepidez para levar a palavra e a paz para enfrentarmos essa situação, buscando sempre a Jesus, buscando sempre o Espírito Santo, o perdão de Deus a cada dia de nossas vidas, enquanto nós ainda podemos achá-lo. Em nome de Jesus, amém. Todos os irmãos fiquem em paz. Jesus abençoe a todos nós, as nossas famílias, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, abençoe o mundo todo e que breve possamos estar todos reunidos na Jerusalém espiritual com a volta de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus.